Então, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Sejam todos Boa noite. bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui em mais um encontro do Tucum, que tem uma proposta da gente fortalecer a rede de apoio para os projetos, os movimentos, seja compartilhando as possibilidades, né, apoiando umas às outras, seja também ajudando nos emaranhados, né? Porque nenhum caminho é fácil, mas ele fica mais fluido quando a gente está em rede, né? Por isso que tem essa proposta. E hoje o combinado é de uma pauta aberta. Então, para a gente ir aquecendo, vejam se vocês têm desejos, comentários, divulgações, mas eu queria abrir com uma leitura do Sebastião Salgado. Meu Deus do céu, esse ser de luz que fez a passagem, que com a arte dele alcançou o mundo todo, com questões humanitárias. Nossa, parece que morreu uma pessoa da nossa família, né? Eu sinto assim. Esse da minha terra a terra, eu li esse livro assim chorando muito, porque é o retrato de, é como diz a Lígia Fagundes Telles, a vocação é o ofício da paixão. Então a gente vai vendo assim a história dele, né? Você está conseguindo ouvir, Helena? Tá? Tá. Aí eu vou ler um trechinho aqui só para a gente matar a saudade das ideias, das palavras dele. Olá, Kate, que bom que você apareceu. Atuando para a Organização Internacional do Café, em Ruanda, vi homens trabalhando sem parar por 12 horas por dia nas plantações, em pleno calor, com os pés descalços. Eles não tinham nenhuma seguridade social. O salário que recebiam não permitia que morassem adequadamente, que cuidassem da saúde e que proporcionassem educação aos filhos. Eles trabalhavam tanto ou mais que os operários europeus, mas sua produção era exportada a preços negativos. Era como se pagassem para consumir o café que eles mesmos produziam. Além disso, o conforto, a saúde e todas as necessidades básicas desses homens eram sacrificados. Eu tinha consciência dessa enorme injustiça. Lélia e eu constatamos que o mundo está dividido em duas partes. De um lado, a liberdade para aqueles que têm tudo, do outro, a privação de tudo para aqueles que não têm nada. E foi esse mundo digno e privado de quase tudo que eu decidi retratar por meio de minhas fotografias a uma sociedade europeia suficientemente alerta para ouvir um apelo. Aí, pulando um trecho, ele diz assim: a fotografia é, para mim, uma escrita e uma paixão, pois amo a luz, mas é também uma linguagem poderosíssima. Quando comecei, não tinha limites. Queria andar por todos os lugares onde a minha curiosidade me levasse, onde a beleza me comovesse, mas também por todos os lugares onde houvesse injustiça social, para melhor descrevê-la. Então, que coisa bonita, né? Ele dedicou toda a arte, o talento e o ofício dele para diminuir essas desigualdades sociais, né? Então, era um militante sensível, assim como eu acredito que nós sejamos também, do nosso jeitinho, cada um na sua possibilidade, né? Então, bem-vinda, Kate, Gabriela. Como é que vocês estão? Olha, hoje a pauta é aberta, então se alguém já quiser puxar um fio de alguma coisa, fique à vontade. Olá, Fátima, bem-vinda. Bom, eu quero Olá. também agradecer, né, as pessoas que participaram dos lançamentos em Niterói, no Rio de Janeiro. A Marcela estava lá no Rio.
Gente, é uma festa quando a gente se encontra. Nossa, é uma alegria muito grande. E para lembrar que sábado agora, dessa semana, eu vou estar lá em São Paulo, na sede do Vive e Deixe Viver. É o mesmo horário de manhã, 10h30, meio-dia e meia. Então, estão todos convidados. E a Helena quer divulgar uma coisa. Então vai, Helena, puxa daí. Depois cada uma vai. Tá. Vou divulgar mais de uma coisa, então posso? Claro! Diga lá. Tá. Bom, divulgar, já tinha comentado que consegui um espaço na Feira do Livro de Porto Alegre para fazer, então, né, o lançamento do nosso livro na feira. E, se Deus quiser, estará comigo a Gabriela, que está aqui na tela, a Gabriela Jäger, e a Ilma também, né, da dupla ali do projeto, né, de mãe para mãe, de afeto, né, mudou agora o nome, né? Mas, enfim, as meninas estarão comigo, então, né, vai ser uma honra, né? A gente Gente, é muito representar o bom. livro. Quando a gente vai Sim, junto, né? Quando a gente vai junto, a gente vai sim, além. A matemática é essa. Então, junta com quem puder, porque todo mundo sai fortalecido, exatamente. feliz, e é muito bom. Parabéns. E a outra coisa que eu gostaria de compartilhar é que eu entrei no edital aqui da nossa prefeitura, um edital de cultura, em que né, um dos itens era sobre literatura. Aí eu escrevi um projeto, leitura terapêutica para as mulheres, né, que atingidas pela enchente de maio. E o meu projeto foi aprovado Yes! e fiquei em primeiro lugar. Tirei, Você vê como é que as tirei a coisas têm seu pontuação máxima no tempo. projeto. Então, assim, eu fiquei muito feliz, eu não esperava, porque são 100 projetos, né, que foram apresentados, e Sabe o o que que meu isso ficou no primeiro lugar. mostra? Que o campo está aberto, minha gente. Sim, E isso é sim. incrível. A nota máxima era 100, o projeto ficou com 97 ponto alguma coisa. Então, eu já fiquei muito, 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 muito feliz Ou seja, com ele vai isso. ser o primeiro de muitos, né? Isso. Então, Espero, e porque foi a partir do edital. Então, assim, vai atingir várias pessoas, né? Ele vai ir para várias. Um dos critérios é que ele seja aplicado nos instrumentos, né, da prefeitura, nos equipamentos da prefeitura. Então, elenquei a biblioteca pública, elenquei a Vila Mimosa, que é uma instituição histórica aqui na nossa cidade, e estão em polos diferentes da nossa cidade, né? Um atinge um público mais de periferia, o outro mais um público central. Então, assim, está sendo bem, uma experiência bem bacana. E Estou cabe gostando muito. pontuar que é a mesma pessoa que há um tempo atrás estava contando o quanto que na cidade dela ninguém valorizava, ninguém queria. Vocês É, estão vendo como é que são as coisas? isso, Não pode desistir. exatamente. Persevere, porque às vezes o campo não está preparado para você, mas é uma questão de Isso, tempo, né? E exatamente. Helena, você sabe disso, né? Mas vou só reforçar que também é um papel nosso aqui. Registre. Sim, Então, escreva assim o sim, seu filtro, né? Como foi para sim, você, o que que você observou. Crie mecanismos das pessoas escreverem sobre a experiência, né? Para você ter testemunhos narrativos. Pode ser também pequenos vídeos. Quando terminar, você queria uhum, gravar aqui 5, sei lá, 3 testemunhos. Quem poderia? Né? Então, assim que a coisa acaba, você tem um sim, testemunho em vídeo, sim, isso tudo é documentar, sabe? Isso sim, depois alimenta os sim. próximos. Ai, se Deus quiser. E a outra terceira notícia, né? Não, é uma divulgação também. Eu, a Gabi e a Nina, né? Nós aqui do Sul, nós começamos acho que foi em março, a gente começou a fazer um encontro virtual das biblioterapeutas sulistas, né? E aí, e aí a gente vai dar continuidade. O próximo vai ser segunda-feira que vem. Amanhã a gente já começa a divulgar nas redes sociais, então, convidando, né? Agregando quem queira, né? Quem já faz parte, quem quer conhecer. É um convite aberto, né? Fica o link ali para quem a gente distribui o link para quem quer participar.
E para a gente divulgar também, né? A pauta tá aberta, é tipo um tucum aqui do sul, né, Gabi? Maravilha, maravilha. Gente, porque aí Isso, pequenos círculos, as pessoas têm mais oportunidade de falar. E sim, toda a troca de experiências é sim, enriquecedora para cada uma, né? sim, Então é isso sim. mesmo. É Isso. maravilhoso. Parabéns. A princípio é isso Tá ótimo. que eu Fiquei queria compartilhar. curiosa. Bem-vinda a Rosângela Gomes, a Maria Amélia, que chegaram depois. Mas eu fiquei curiosa, Gabriela. O processo de mudar de nome, conta isso. Qual era o nome? Qual é o novo nome? O que que motivou a Aham. mudar o nome do projeto? Boa noite, boa noite. Ai, que coisa boa entrar aqui já recebendo um monte de notícia boa, né? É, pois é, o projeto ele nasceu do projeto de mãe para mãe, né? E aí chegou um momento em que a Amanda, que é a filha da Nina, que monta ali o nosso Instagram, que faz todo o trabalho, né, mais estético ali do nosso Instagram e também nos ajuda a entender assim um pouco essa linguagem, né, dessa do que Esse mundo chega num público de virtual, né? Instagram, né? Uhum. Aham. E aí ela veio com a ideia assim de registrar, né, a marca para até para ficar essa coisa assim, né, de que Mais para não profissional. de repente não aparecer outra coisa ali que começa a usar um nome parecido e já confunde todo mundo, né? Aí nós fomos assim, para colocar como projeto de mãe para mãe, tinha uma outra coisa, mas que não, apesar de não ter nada a ver com literatura, né? Era outro, até era de um homem, agora eu acho, não sei se era um, nem me lembro direito o que que era. E aí a gente foi pensar num nome, né? E esse nome ficou, e a gente, meu Deus, o que que é, né? Pensamos em várias possibilidades. E aí, assim, de repente surgiu na Nina, né? Ela assim, afeto, afeto, a gente, o que que a gente entrega, né? Afeto. Então ficou afeto de mãe para mãe e, e assim eu acho que foi um bom batismo, né? Para que traduz assim, é um nome que traduz exatamente o que a gente quer entregar, né? Nós fizemos agora até uma roda ah, na Biblioteca Pública aqui de Jaraguá do Sul, sábado. E que a gente fez o lançamento na época do Raízes Formativas, né? Nós fizemos nessa biblioteca, e aí ficou aquele link com a coordenadora lá, e aí surgiu a ideia de fazer esses movimentos gratuitos também, né? E construindo, na verdade, esse presencial, que é uma coisa que a gente está pisando agora. E daí fizemos uma roda, ofertando, tivemos a ideia de ofertar, né, no mês de maio, das mães, né, já, e deu certo. E ai, foi tão gostoso, assim, porque foi uma roda que a gente foi, assim, não tinha inscrição, né, então, assim, vamos ver quem vai aparecer, né, vamos ver o que que vai acontecer, nos preparamos. E aí tinha duas conhecidas já que tinham confirmado presença. E daí lá, quando nós chegamos lá, estava tendo também na biblioteca um troca-troca de livros. E aí aquela coragem, né, que eu digo assim, a gente vai experimentando as coragens, né? Eu digo assim, eu vou lá, vou me meter lá no troca-troca e vou perguntar se alguém quer participar da roda, né? E daí vieram três participantes, né, desse chamado. E foi muito legal, assim, porque elas chegaram e realmente participaram, assim, sabe? Se entregaram ali à escuta dos. Uma delas veio com a filha adolescente e é uma filha pequenininha, né? E é uma coisa também que a gente já trabalha essa questão também de acolher essas mães que vêm com os filhos, que se não trouxer o filho não consegue participar, né? Então, assim, mas foi um movimento bem gostoso e receber esse carinho, assim, esse afeto, né, de volta, num relato, assim,
de que se sentiram cuidadas, né? Que foi muito gostoso. Aí uma delas é estudante de biblioteconomia. Em função do nosso lançamento do livro, ela conheceu a biblioterapia e está fazendo um TCC agora, né? Da biblioterapia para mulheres. Daí já se interessou assim para pegar, para relatar, né? O nosso encontro. Então é uma coisa assim que vai, eu acho que aos poucos vai se abrindo e foi um movimento até para a gente se encorajar para enfrentar o edital o ano que vem, que esse ano a gente até pensou, mas estava tudo muito em cima e daí a gente não, é aquela coisa assim, não sabia nem por onde começar direito. Até perguntei para Helena, né, como é que fazia isso e ela mandou ali o dela como exemplo, mas a gente resolveu esperar um pouquinho. Mas eu acho que é uma coisa que vai dar certo. Vamos fazer na PAI também, um encontro com as mães da PAI. Já está tudo encaminhado, né? Fomos super bem acolhidas lá. E assim, essa questão do afeto, né? Eu fui lá conhecer a PAI e me apresentar, e eu disse para o meu marido assim, a gente às vezes fica com aquele preconceito assim, ah, eu não vou em tal lugar porque eu acho que eu vou voltar muito triste, né? Eu não vou conseguir lidar com o que eu vou ver, o que eu disse, eu voltei totalmente ao contrário, eu voltei cheia de esperança, porque o que eu vi ali foram assim cuidadores, né? Desde eh, pedagogos, fisioterapeutas, nutricionistas, com afeto, sabe? Assim, olhando para aqueles. Eles chamam, até achei meio estranho o termo usuários, né? Mas assim, trabalhando com aqueles seres de uma forma extremamente afetuosa, né? E adorar a ideia, e daí já querem fazer roda para os funcionários, né? Com a ideia de cuidar de quem cuida. Então, eu acho que é uma coisa que está começando, assim, né? A se mexer. Você vê que é um movimento, né? Que um vai puxando o outro, é como se fosse aquela plantinha que vai penetrando nas frinchas das pedras, né? E vai se espalhando de uma maneira. Então, essa frase que você falou é muito bonita. A gente vai experimentando as coragens. É isso, é exatamente isso. E aí, queria saber quem é que está com vontade de contar alguma coisa ou chorar alguma coisa. Tá valendo tudo. A porta está aberta. Eu sei que a Kate sempre está trabalhando muito, ela pode ter novidades para contar. A Marcela me assoprou que ela tem feito algo com os alunos e ela talvez pudesse contar isso para a gente. Não sei, Rosângela Ou fez umas lives tão bonitas. Eu não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir, mas está gravado lá no perfil dela. Com a Margarete Amaral, com a Rosângela Travassos. Nossa, é muito bonito ouvir esse lugar de fala de quem está com a mão na massa, sabe? E então é sempre revelador, tanto para quem é entrevistado, quanto para quem entrevista, né, Rosângela? Achei muito Então, bonito. eu fiz, comecei a fazer as lives, fiz as lives no mês do livro, né, com autores, e depois eu comecei a fazer um projeto chamado Papo Reto, que são pessoas, papo aberto, aliás, que são com pessoas que trabalham com a biblioterapia. As minhas próximas entrevistas vai ser no dia 5 com a Tereza Roberta, que é lá de Recife, né, que tem um trabalho de muitos anos, ela tem um trabalho em instituição hospitalar também. Então, ela vai contar, né, o nome Tem Biblioterapia no Nordeste, sim, senhor, que ela vai contar o que tem lá, né? Aí, depois dela, nós vamos ter aí a nossa convidada, que é a Cris, que vai contar sobre o livro dela. E depois da Cris é a Kate,
que vai me dar a honra, né? E eu acho muito interessante, porque é um movimento muito parecido com a biblioterapia mesmo. Porque quando a gente monta uma roda, a gente prepara uma coisa, quando chega lá, a gente entrega e aí as pessoas fazem outra coisa com aquilo. E tem sido isso, né? Da Rô foi 1 hora e meia, e eles sempre falam, né? Do Theo e Minimundo também foi assim. Ele falou: 1 hora tá bom? Eu falei: 1 hora tá ótimo. E aí eu pontuando que já passou 1 hora e 10, 1 hora e 15, e ele esticando, né? Porque é muito interessante quando a pessoa vê que está rodando legal, como ela se sente à vontade. Então, eu aconselho que vocês vão assistir a da Rô Travassos, porque ela tem uma experiência com um grupo de Adictos, dependentes né? químicos, né? É, a gente falou da crise o tempo todo ali, não tem como não, né? E masculinos. Então, a gente fala muito sobre as mulheres precisam, mas os homens também, né? E então é uma referência, uma possibilidade da gente pensar em novos projetos, né? E assim como o próximo que será com a Tereza Roberto. Com a Cris eu não preciso fazer nenhuma apresentação, né? Nós sabemos a potência dessa mulher. E a Kate também, ela tem uma experiência muitíssimo interessante, porque no mestrado dela, ela entrevistou um monte de pessoas que vieram antes da gente, né? Ela já vai estar já ter voltado aí para Manaus, para a terra dela. Então, ela tem uma experiência, tanto do tempo que ela passou no Cariri, que ela se tornou guia turístico lá, né? Ela foi lá conhecer todos os recantos e o que ela aprendeu com isso. Porque é recantos mesmo que ela foi, né? Ela ia naquele lugar que ninguém vai, não sei como que ela descobria, mas ela descobria. E essa experiência dessas mulheres que vieram antes de nós e trabalhavam com a biblioterapia. E uma das coisas que eu achei muito interessante da nossa conversa quando a gente esteve aqui em São Paulo, que ela me contou que as pessoas que ela entrevistou achavam que elas eram invisíveis, né? Que elas estavam muito fechadinhas no mundo delas e de repente a Kate foi lá e ressaltou, né? Reviveu aí e contou para elas que o que elas faziam era importante. Então, o movimento como o Tucum, ele é muito importante porque faz com que a gente não se sinta só, né? E, por exemplo, a história da Helena de fazer o grupo tem uma questão da regionalização também, né? Não é a mesma coisa de fazer alguma coisa para São Paulo como fazer numa cidade pequena, né, no interior. Aí as pessoas falam: São Paulo é mais fácil. Não, não é, gente. Não é mais fácil. Eu tenho uma amiga de Erechim que ela vive falando que é uma cidade muito pequena, né? Mas eu escrevi um texto há muito tempo e mandei para ela de compartilhar só. Não sei se a Cris vai lembrar aquele da Violeta. E ela faz um trabalho junto com como é que chama na igreja? Não, não sou católica, então não vem agora no nome. E ela vai Pastoral, na pastoral. pastoral. Obrigada. Pastoral, obrigada. E aí eles levam ela com a história da Violeta, que era uma jardineira, né? E ela ensina as mulheres a fazer flores de feltro, e porque a história fala sobre jardim, né? E aí as mulheres começam a fazer enfeites com flores para Que ganhar lindo! dinheiro, para receber. Então, você vê, aqui em São Paulo, vamos dizer assim, a competição é mais difícil, né? É muita gente no mesmo lugar. Então, acho que é importante esse movimento regional também, né? E contar para o resto do Brasil que tem biblioterapia em todo canto. Obrigada, Obrigada, gente. obrigada, Rosângela. Olha, a Fátima está pedindo para passar os endereços das redes sociais. Então,
Sugiro que coloque aí no campo de comentário, né, qual é os endereços, né, o de Instagram, o de Facebook. Então, me deu a impressão que a Marcela ia contar alguma coisa. Sim, vou comentar, vou contar uma experiência que eu estou vivendo com as minhas turmas. Eu trabalho na Unirio, aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e já tem um tempo, só que eu não comentei com a Cris anteriormente, falta de oportunidade mesmo, não lembrei, a gente celebra tanta coisa e acabei me não comentando essa experiência. Mas eu já desde do retorno mesmo da pandemia, depois de eu ter feito a formação com a Cris durante a pandemia, em biblioterapia, eu comecei a levar essa temática da biblioterapia para as minhas aulas, bem devagarinho, experienciando com os alunos. Eu trabalho com duas turmas de literatura dentro do curso de pedagogia da Unirio, né? E uma é optativa, a outra disciplina é obrigatória. E aí eu comecei a fazer, eu já fazia experiências de leitura em roda, já dentro de um projeto de extensão que eu ofereço na Unirio, e eu comecei a fazer dar todo um contorno e levar já dentro de uma abordagem mais relacionada à biblioterapia, né? E passo a passo, devagarinho. E aí, ano passado, retrasado, 23, acho que foi mais de 22 para 23, que eu comecei a ler com os alunos textos relacionados ao campo da biblioterapia. Então, tem um texto seu, Cris, que eu levo para as aulas, ele está dentro da programação do curso, que é o texto, é um artigo seu da revista Aleph, chama-se Biblioterapia e Educação. Tem, não sei se tem algum complemento, querida, mas é esse o título da revista Aleph. É muito bom esse texto, Ilse, porque você faz você traz assim um panorama geral, né, com muitas referências e com muitas experiências relacionadas ao campo da biblioterapia. Então, para um leitor iniciante que ainda não conhece, né, todo o campo e a vastidão desse campo, né, e as experiências que vocês mesmas já realizam, é algo muito interessante, porque o aluno vai começando a se ambientar. E aí eu comecei a trabalhar com esse texto. E aí agora, também ano passado, esse ano, eu levo o texto e levo os seus livros, Cris, para as aulas, e levo os livros que vocês sugerem no grupo de biblioterapia, né? É, e aí eu vou levando os textos para ir lendo com eles, então vai intercalando. Eu levo também para ler, por exemplo, trabalhei, por exemplo, com Francisco Gregório Filho, que é uma referência também dos meus cursos. E aí eu levo o Francisco Gregório Filho, que é um grande contador de histórias, uma referência muito importante para mim, e levo textos que estejam vinculados àquilo que ele fala, da importância do olhar, a importância dar volume à palavra, a importância dos encontros, a importância de ler junto, de compartilhar. Então, assim, eu acho que a biblioterapia ela vai permeando também as minhas aulas. Então, eu não fico só, como normalmente isso tende a acontecer, né, em ambientes acadêmicos, eu não fico só restrita ao texto acadêmico. Ele é, na verdade, um ponto de partida para trabalhar com literatura, para trabalhar com outros textos, inclusive textos sugeridos por eles. Os estudantes vão ficando muito motivados, né? E eles vão levando os textos. Por exemplo, semana passada a gente coincidentemente leu o teu texto, Cris, e aí três alunas, né, três queridas alunas, elas, para incrementar um trabalho que elas fizeram para a aula, elas levaram, por exemplo, o livro Nós, da Eva Furnari, Ai, que maravilhoso! para fazer uma experiência de biblioterapia com a turma. Elas fizeram a mediação. Que Eu fui máximo! Deve ter rendido pra caramba, né? Eu fui público, foi maravilhoso. Eu participei assim, eu fiquei muito emocionada.
Então foi uma experiência muito bonita, assim, porque de Porque alguma elas maneira já alguma pegaram o sementinha. espírito da coisa, né? Olha que máximo. E não pararam por aí. Aí elas são muito curiosas, né? Os nossos alunos são muito curiosos, né? Então elas já pesquisaram o que que é biblioterapia, já viram não sei o que lá, já entraram no seu canal, já assistiram algumas lives que a gente fez, inclusive do Tucum. Então, assim, a gente só abre a janelinha e essa garotada, essa meninada vai em frente e com muito desejo, muita vontade de dar continuidade. Isso é muito estimulante para a gente que é educador, professor, né? Nossa, meus parabéns, Marcelo. Porque é isso, né? A nossa arte é de atiçar. E aí, essa coisa autodidata, né? Motivada pela curiosidade, isso é que desenvolve o prazer na leitura, né? As coisas impostas, desconectadas, assim, do que a pessoa está vivendo, é que causa uma repulsa, né? E a gente está falando aí de uma juventude cooptada, né, pelas tecnologias, então receber uma notícia dessa, uau! Eu vou localizar esse artigo, vou compartilhar lá no Tucum para quem quiser dar uma olhada nele. E eu também não sei se você já tem isso, Marcela. Tem, eu informo assim, tipo, tem um link que tem o playlist daquele curso online de biblioterapia que está disponibilizado gratuitamente. Então, você já Inclusive, tem isso. elas Ah, indicaram. então beleza, porque eu Eu não poderia precisei falar reforçar. nada. Que massa. É, Nossa, que mas, alegria saber, porque é isso, né? A gente nunca sabe os desdobramentos, como foi dito aqui, né? Nessas mulheres que a Kate entrevistou, delas ficarem surpresas, elas achando que já estavam esquecidas, invisibilizadas. Às vezes a pessoa não tem noção. E é muito bonito isso, realmente, como a Rosângela falou, da gente honrar as que vieram antes, né? São as nossas ancestrais na biblioterapia, as mulheres pioneiras mesmo, né? E que bom, que bom. A gente tem que inspirar e dar continuidade para esse caminho que é tão bonito, tão necessário, né? Mas a Tereza Roberta também fala uma coisa que tem a ver com o que a Marcela acabou de dizer, que é a questão da experiência, né? Então, ter esse espaço aberto em sala de aula, né? Porque eu fiquei aqui um final de semana estudando com a minha neta de 9 anos o que era conto, o que era poesia. E aí ter que ter as definições, né? E aí, né, eu comentei com a Tereza Roberta, é um bom caminho para ela não gostar de literatura, né? É. E aí, quando abre dentro da sala de aula um espaço acolhedor para a pessoa treinar, né, e se perceber, se sentir, então você já é uma multiplicadora de biblioterapeutas, não só de alunos, né? Parabéns. Ai, que máximo! Adorei. Fala, Kate. Vou falar, gente. Boa noite. Acho que só mulheres, né? Só as mulheres aí na biblioterapia, como as pesquisas mostram. Mas eu tenho aqui uma lista, né, de notícias, embora nem em todas eu não esteja diretamente nas ações, mas como diz o meu orientador, parece que eu virei o censo da biblioterapia Norte e Nordeste, né? Então, só para dizer que no Amazonas, recentemente, a gente teve, né, uma boa notícia, né, sobre a remissão de pena, né, nos nossos presídios, e isso tem um trabalho forte de biblioterapia lá dentro com a Andrea, né? Eu já disse para ela escrever, já disse para ela, né, tomar, né, esses resultados, né, como sendo algo muito valioso, né, e para partilhar com a gente. Ela é uma pessoa, assim, bem segura, né? Tudo ela vem, Kate, mas se eu fizer assim, se eu fizer assado, eu disse, mulher, te deu vontade de fazer dessa forma? Faz, né? Tanto que foi muito interessante, porque quando ela conseguiu autorização para começar a desenvolver na penitenciária feminina o projeto, ela veio me chamar para fazer a primeira sessão, mas eu já estava aqui no Ceará. Aí eu disse, eu não estou aí, então
Se vira nos Aí 30 você e vai. dá para ela a frase da Gabriela. Vai experimentando as Vai coragens. experimentando as coragens. Olha aí, Gabi, já tem que botar, né? Teu sobrenome, vírgula, 2025, já te citar. A pessoa aqui, né, trabalhada nas citações e referências. Mas, enfim, né? E aí tem essa notícia da penitenciária feminina com essa redução, né? Uma remissão de pena, então eu fiquei bem feliz com esse resultado. É, eu tenho uma amiga também, né? Boa Vista é uma região que ainda não apareceu, né, nas minhas pesquisas como algum projeto sendo desenvolvido lá. Então, ontem a Marilane, que foi inclusive aluna da, acho que terceira ou quarta turma agora da pós, ela é presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia, né, que é ali Amazonas, Acre e Rondônia, em Roraima, e ela ontem embarcou para Boa Vista e ela tinha que fazer alguma oficina com, né, a turma de lá, e aí ela decidiu fazer biblioterapia. Então já vai, né, também semear esses campos lá em Boa Vista. Aqui na UESP, que é Norte e Nordeste, né? Na UESP também, que é a estadual do Piauí, né? Uma amiga que era daqui do Cariri, mas passou para professora lá, conseguiu implementar uma disciplina, né? Que ainda não é obrigatória, né? Mas entrou com uma ação curricular de extensão voltada para a biblioterapia. E por ser uma oficina, assim, uma disciplina optativa, a gente ficou muito surpreso com o resultado da quantidade de alunos e alunas interessadas na temática, né? E aí tem umas 2 semanas que eu tive a oportunidade de conversar com a turma, né? E ver o quanto eles precisavam desse respiro dentro da universidade, né? É uma disciplina que eles não faltam, eles fazem questão de estar ali, né? Então, eu tô bem feliz com esse resultado. E agora eles passaram por toda a questão teórica e agora estão indo para a prática. Vão realizar, né, encontros em bibliotecas, em escolas. E aí eu estou achando assim bem bacana todo esse movimento, né? Que se Ressalta está a tendo. palavra que você usou, É, respiro. Todo uhum, mundo está precisando desse respiro. E os jovens estão se agarrando a isso, assim, como uma necessidade uhum. básica, né? Respirar. Que maravilha! Tem mais? Pelo E- visto, a lista Tem, está tem. grande. E aí eu fiquei super feliz com a notícia da Marcela, né? Porque vocês sabem, né? Muitas aqui, que eu tô defendendo, gente. 9 de junho, minha defesa vai sair Yeah! desse processo para começar outras coisas, né? E vai ser 9 de junho, às 15 horas e híbrida. Então, quem quiser assistir, futuramente eu vou estar disponibilizando o link. Uau, Né? arrasou! Não sei, não estou criando expectativa e nem vou criar em vocês, porque a banca me sugeriu um caminho, eu fui para outro, e Parabéns. amparada pelo meu orientador, então não sei o que a banca vai falar para mim nesse dia da defesa, Vai dar mas tudo enfim, certo. vai. E aí, gente, aqui no Ceará, né, a gente aprovou um edital, não é voltado totalmente para a biblioterapia, mas claro que vai ter, né, um pouquinho ali dela, com certeza, nesse nosso fazer, e vai ser um trabalho, né, envolvendo literatura e música. Né? A gente assinou hoje o contrato para a verba chegar daqui a 45 dias e a gente vai ter um ano para executar. Então, aqui no sul do Ceará, né? Aqui na região do Cariri, a gente vai estar. E foi um grande edital, viu? Foi um valor bem considerável que vai dar para eu ir para o Amazonas e voltar para realizar Pois aqui é, isso que eu ia arcando com os falar. Agora que custos. você conseguiu o É, projeto no Ceará, você vai voltar para Manaus? Eu vou voltar e eu volto para executar. E agora eu vou viver vindo para cá, porque são vários parceiros, né? Várias iniciativas que a gente está fortalecendo, né? Por aqui. E aí, quando a Marcela vem, diz que está trabalhando com os alunos, né, e com as alunas, essa faixa etária, eu fico super feliz, porque, né, na pesquisa que eu vou apresentar de forma muito sucinta na defesa, porque são 20 minutos para uma pesquisa de 2 anos, né? Mas depois vocês vão poder ler, aparece, né, a maior parte das pessoas que trabalham com a biblioterapia é da faixa dos 50 para cima.
né? Então, esse número de jovens, né, a faixa dos 20 aos 30, 35, é o menor índice, né, do trabalho com a biblioterapia. Então, eu vejo que quando a gente pega essa molecada, né, na graduação, já lança essa semente, né, a gente vai trazendo aí a biblioterapia para todas as idades. Eu acho que é um pouco disso que eu tinha para Maravilha, falar. Kate. São Nossa, essas hoje notícias. está sendo só boa notícia. Que espetáculo. Maria Amélia olhou para cima, coçou o queixo. Está com vontade de contar alguma coisa? Ah, meu trabalho é muito tímido ainda. Eu Mas, trabalho a biblioterapia no consultório com um grupo de mulheres. ó, isso é tímido? Isso aí É, mesmo. essas meninas aí são gigantes, né? O meu está começando, Olha, eu vou te né? dar uma frase do Manuel de Barros. É no ínfimo que eu vejo a exuberância. Então tá ótimo. Aí trabalhei também a biblioterapia no atendimento de luto de uma paciente, né? Aí juntei a psicanálise com a biblioterapia e ainda botei umas pinceladas da arte-terapia, porque no Ok. final da história ela tinha que fazer um movimento, modelar, entendeu? Fazer uma expressão que fizesse aquela conexão dela com o filho, para ela entender, né, que o fio ele não é rompido, né? Ela está conectada com ele. Aí eu usei aquele livro O Fio Invisível, levando. Isso a gente já estava trabalhando luto há um bom tempo, né? Quando ela estava mais amadurecida no processo, aí eu levei esse livro e foi um resultado muito bacana, muito, muito mesmo. Que E bacana. agora com um grupo de mulheres, entendeu? A gente trabalha com a biblioterapia. Que maravilha. Nesse livro mais recente, né, tem um capítulo só sobre luto, onde eu compartilho vários trechos que eu costumo utilizar nos casos de Ai, luto. que bom, Cris. Eu vou adquirir seu livro. Eu não consegui ir no lançamento, porque o meu filho fez aniversário no dia 23 de maio. E no dia 24 ele quis fazer um almoço aqui em casa, né? Porque tem mais espaço, para receber os Sem familiares, problema os nenhum. amigos, Mas eu queria entendeu? contar uma curiosidade, né? Porque esse livro são de casos reais, né? Que eu omiti nome, detalhes e pedi autorização e fiz ajustes e são casos reais. Só que no lançamento de Niterói, a pessoa do capítulo do luto, ela quis se revelar. Eu sou a paciente do caso tal. Aí ela começou a tirar até foto com a página aberta, começou a dar autógrafo. Gente, muito engraçado, né? Tá Fala, vendo como é que Gabriel. funciona? Tá vendo como funciona, menina? Incrível, incrível. Ela toda alegre. E o dela é o capítulo mais pesado, porque é do luto, né? Olha quanto Gente, foi importante, né, o seu trabalho com ela, que ela teve essa eu coragem, né? tinha, Olha que coragem a dela de se colocar ali para todo mundo. eu tinha uma outra paciente também que ela passou pelo processo, depois ela mesmo se deu alta, ela falou assim: eu sou seu caso exitoso. Fala, Gabriel. Não, é que eu começou a trazer essa questão do luto e eu me lembrei assim, eu acho que é um tema que está pedindo caminho também, porque tu vê, a Nina, a gente ia fazer tem o alto e baixo, né? Eu narrei a roda aqui, o cachorro tá atrapalhando Não, vocês? pode falar, Não? pode falar. Tá. Mas ia ter uma roda agora no outro final de semana em Curitiba que não fechou a inscrição, né? Então, mas aí nesse movimento entrou em contato uma que nos achou ali pelo Instagram, uma uma mãe que perdeu um filho adulto já, né? E que resolveu formar um grupo de mães
para trabalhar com um grupo de mulheres para trabalhar com a questão do luto, mulheres que perderam seus filhos, né? E gostou do nosso projeto, apesar da gente não ter o foco na questão do luto, né? E pediu para fazer uma live com a gente, então a gente está organizando isso ainda. E hoje eu participei num dos grupos ali, a gente fez uma vivência num grupo ali das biblioterapeutas, Bibliosênior, e aí ela estava comentando, a Antônia estava comentando que em Brasília ela assistiu no jornal que o hospital, pelo que eu entendi, estava pedindo, chamando a atenção da importância de cuidar das mães que perdem bebês, né? Então, assim, surgiu, sabe quando começa a surgir, É e o daí, campo assim, chama, né? O campo o chama campo chama e a e gente tem que ocupar, a gente tem que estudar, oferecer aos pouquinhos, daquele isso, jeitinho que você estava falando. é, aham. Tá te chamando, E vai. assim, é, ver, assim, uma pessoa que passou por um luto, né? Que passou pelo teu trabalho ali, né? Chegar a essa coragem, né, de se expor e de forma alegre, leve, né, assim, sei lá, né, Pois pelo que é. tu Quem conta ali, foi um momento alegre ali para ela, né? Então é importante isso, né? O quanto é. do nosso grupo, assim, né, que trabalha a biblioterapia, tem uma pessoa que para mim é uma referência, que é a Érica Versosa, que ela tem o projeto Pode Entrar Dona Morte, faz um trabalho belíssimo, vocacionado, porque assim, é no fazer e no tempo que a gente vai clareando qual é o nosso nicho, nosso jeito, nosso assunto, né? Então você vê, o da Gabriela aqui era essa coisa de mãe para mãe, já está chegando uma coisa de luto das mães. Então o tempo também vai decantando isso. Nesses lançamentos eu ouvi de uma pessoa chamada Nelly, que é uma contadora do Viva, uma coisa que eu achei super bonita, né? Que ela recebeu todo um treinamento para contar histórias para crianças hospitalizadas, mas ela se sentia assim meio perdida, até que ela encontrou qual era a vocação dela. E é nisso que ela se dedica hoje. Ela, ela conta histórias para diminuir a ansiedade de crianças que estão assim quase entrando na mesa de cirurgia, sabe? Então é uma tensão danada, fica todo mundo naquela preocupação, e pais também, todo mundo. É nesse contexto que ela atua, que ela sentiu que era o chamado dela. Então ela já tem uma literatura separada para isso, uma coisa que faz eles rirem, eles relaxarem. E aí, isso com o tempo foi ficando tão bonito, assim, né? Porque a gente melhora a partir da da intimidade que a gente desenvolve com aquilo, né? Então ela foi ficando boa, assim, de ler como é que a pessoa estava, de saber qual era o livro que poderia ajudar. Então chegou num ponto da própria equipe médica acioná-la. Fulana, estamos precisando de você, porque tem um caso tal aqui. Então, olha que conquista de respeito e de, vamos dizer, eficácia do processo, né? A gente está falando aí de validação. É sempre difícil validar o sensível, né? Mas esse é um exemplo. Fala, Kate. Tu até tocou, né, no nome dela, da Érica, né? Mas além do Pode Entrar a Dona Morte, ela tá agora com um círculo, né, de biblioterapia só para mães que perderam seus filhos, né? É o Grupo Olha aí, Girassol. A Gabriela, vocês Érica faz podem um projeto conversar. lindo. Podem A conversar. Érica é de uma Porque potência, sou a fãzaça, Gabriela assim, dela. não tem o contato da Érica ou não? A Érica Qual foi, eu não Érica que vocês estão sei. falando? Érica Sim, eu, Versosa. eu, Ela é de é, Ah, Olinda, de Pernambuco. tu Érica sabe, Cris, eu Versosa. procurei é, aqui, ela tem uma página chamada Pode Entrar Dona Morte, Sim, e aí tem. ela tem outros links aqui, traços, A arte Cedinho terapia, Consultoria. cedinho, tudo. E ela faz parte do uhum, Raízes em Biblioterapia. A história Sim, de ela é vida do dela é de Raízes. chorar.
Uma pessoa Tu que veio sabe, assim da Cris, periferia, sabe? Teve muita dificuldade de acesso às coisas e hoje ela tem um afeto assim que vai muito além. Sou Fala, fã da alguém, Érica. alguém me chamou. Não. E aí, eu não sei se alguém ia falar. Gabriela me chamou? eu só ia comentar que a Érica, quando eu estava fazendo a pós, foi o primeiro grupo, assim, que fora as vivências ali que a Carla às vezes promovia, né? A Érica, ela ofertou ali no grupo da pós e eu quis participar. Tipo como é que se diz assim? Foram 4 encontros, né? E ciclo, né? E eu entrei assim naquela para conhecer a biblioterapia. Naquele momento, o luto não estava muito assim vivo em mim, né? E eu fiquei encantada com o trabalho dela, encantada, porque assim, eu digo assim, ela trabalhou com o luto do meu pai, que estava assim há tanto tempo guardado, assim, né? De Então, assim, a sensibilidade, assim, né, da maneira que não sei se ela ainda está em parceria com uma psicóloga, né, Acredito que sim. então é um trabalho que vale conhecer mesmo. Muito Nossa, legal. muito sensível. Mas continua, Kate. Você estava com a mão aí, depois a gente pode Não, e passar. aí ainda nessa temática, né? Mas acho que vocês até já conhecem, eu li recentemente O Ano da Leitura Mágica, da Nina, e não sei falar o sobrenome, né? E aí ela vai falar, né? A importância dos livros nesse processo de luto da irmã, né? Ela perdeu. Então, aí quem não leu e está com essa Com temática, certeza. E eu sempre livro. recomendo, assim, que a pessoa em luto escreva sobre esse amor, para guardar ele, sabe? Porque faz parte da travessia do luto escrever. E pode ser até dos animais. Tem gente que, né, sofre tanto quando morre um cão que era uma pessoa da família. Então, nossa, eu tenho aqui livros que foram criados, podem ser livros artesanais, mas de guardar essa história. Então, é uma maneira bonita de atravessar o luto, né? Diga, Fátima. Eu estou entrando para dizer que eu estou muito feliz de ter participado hoje. Eu estava muito cansada, eu quase não entrei. Eu falei, não, vou. Tomei coragem e entrei. Eu já vou ter que sair, porque segundas a gente se encontra lá com a Ana Margarida para o encontro de Sim. segunda, né, Maria Amélia? Mas Isso. eu ainda não tenho experiências em biblioterapia para poder compartilhar com você, mas a minha experiência é de curso, né? Estou fazendo curso, estou participando de vários grupos, querendo muito aprender e escrever um projeto para futuramente participar também de edital, pensando em escolas públicas, né? Pensando que também antes de participar de qualquer edital, oferecer esse projeto para uma escola pública como trabalho voluntário, já para ir aquecendo, mas para registrar como é importante aquilo que a Cris falou, de vocês registrarem, escreverem, postarem áudio, enfim, para a gente conhecer o trabalho de vocês, ter esperança de que dá certo, ter coragem a partir da coragem de vocês, tá bom? Que Obrigada por bom, compartilhar. Fátima. E eu sugiro isso, né? Já que você está aí nesse período de latência, vamos dizer, né? Se preparando, estudando, isso é muito importante. Mas vai espreitando o seu sonho, né? Qual seria o desejo? Qual o público que te chama? Então, você trouxe aí, dentro do ambiente escolar, né? Seria para que faixa etária? Aí vai experimentando, né? Elabora alguma coisa pequena, oferece. Vê se alguém topa, né? E vai sentindo esse lugar também, para você, quando for escrever um projeto, você já ter uma memória corporal, né? Para você ver se é ali, porque às vezes a gente se engana, sabe? A gente começa e o corpo diz, não, não é por aí. Aí a gente vai experimentando outras coisas. Às vezes é fora da escola, às vezes é com outra faixa etária, enfim. Isso que eu diria, assim, nessa fase de pesquisa, não só o curso é importante, mas você ir
experimentando as coragens de iniciar com algum grupo para sentir, para deixar o teu corpo dizer, sabe, se é por ali ou não, tá bom? Mas muito obrigada. Obrigada a você. Diga, Maria Amélia. Eu estou na mesma situação da Fátima, né? Que eu vou sair agora, mas foi muito bom ter estado aqui esse tempo. E aproveitar para dizer, Cris, que o luto, a morte, é um assunto que ele precisa ser mais falado, né? Porque a gente nunca está preparado para isso. E agora que você falou em escrever, eu me lembrei, eu tenho uma paciente de São Paulo. E ela perdeu a mãe não tem nem 2 meses, entendeu? Então, e ela conviveu com a mãe uma história mesmo, que ela morava junto com a mãe. Então, foi ela quem cuidou da mãe com câncer na bexiga, todo aquele processo doloroso, sabe? E aí eu já tinha falado para ela compra um caderno e vai escrevendo. E as pessoas ficam dizendo que ela não pode chorar. Eu disse: não, você pode chorar. Você tem que viver o seu luto. E é assim mesmo. É chorar, é botar essa para fora, porque é uma história que você tem com ela. Então, e você vai fazendo esses registros. Quando você me conta que você lembra que fez isso e isso com ela na hora do banho, escreve, sabe? Vai botando isso no papel, que isso também vai te ajudando. E hoje ela me trouxe um retorno bem bacana, sabe? Ela falou: Maria Amélia, tem tanta coisa no meu caderninho. Ai, que maravilha! Eu falei assim: que bom, querida. Vamos continuar. Quem sabe isso não vira um livro? Pois é. E tem É uma isso. vasta literatura que pode ser utilizada, né? Sim, Tanto em vale mesmo. poema, quanto em trechos, enfim, dos outros gêneros, quanto em literatura infantil. Tem muita coisa. Ó, a Então é Fátima. isso, meninas. Olha, uma boa noite. Ô, Cris, Peço antes de elas licença a saírem, você não vocês. quer tirar foto? Ah, vamos tirar foto antes de vocês Então saírem. tira a Kate, foto Kate! aí. liga aí, Kate. Volta, Kate, cadê você, Kate! Kate? Um, dois, três e. Tcharam! Peraí, deixa eu gravar aqui a tela inteira. Pronto. Obrigada, mulheres. Então, um beijo para vocês. Boa noite, tá? Boa Bom encontro aí noite. para vocês, Tá tá? bom. Beijo, obrigada. Beijo, tchau, tchau. E a Rosângela, só você que não falou hoje. Você quer dizer como é que estão seus movimentos? Ou enfim. Eu estava aqui pensando se eu falava ou não falava, porque ainda a ideia ainda está engatinhando ainda muito, mas depois da fala da minha colega aí anterior, eu me animei de falar. Eu estou planejando com Cláudia uma roda de biblioterapia com dança circular dos florais de bar. Eu acho que vai ser muito legal. Com certeza. Gente, Rosângela é uma mulher das plantas medicinais também. Imagina. Tem que fazer esses mosaicos, né? É isso que dá o seu lugar, né? Que não vai ser ocupado por ninguém, que está esperando você ir lá. E essa coisa de chamar alguém, de fazer junto, isso é muito bom. Então, Então, a tá. gente está começando a planejar. Então, olha, hoje a gente está naquela vibração. Você vê que na roda as coisas se revelam, né? Então, a Gabriela falou e a gente só repete. A gente vai experimentando as coragens. Isso aí. Cris, conta um pouco como é que tem sido a sua experiência com o lançamento do seu livro, depois de tantas antologias, né? Está lançando um livro solo, como é que tem sido? E o que que aconteceu? Isso tudo é o campo que vai chamando, né? As pessoas vão provocando, aí fica uma semente que começa a circular dentro da gente. Então, desde que eu publiquei o Botica Literária,
que a Lara, da Semente Editorial, ela falou assim para mim: por que que você não conta o contexto que você apresenta os poemas? Porque o Botica eu selecionei os 100 que eu mais utilizava, eles acabaram se organizando naqueles capítulos, mas eu não conto a história dos bastidores, né? Eu não conto em que momento que eu apresento. Então, a gente sabe que tem muitas publicações sobre a biblioterapia já, mas tem pouca gente que se dedica a explicar como é que funciona a biblioterapia clínica individual, né? E a gente sabe assim que cada livro é uma cápsula de tempo, né? A pessoa leva muito tempo para parir um livro, então ali é muito tempo condensado. É igual uma pesquisa de 2 anos que vai virar né, uma tese, uma dissertação. Então, requer um tempo dentro desse tempo louco que a gente vive, né? Então, desde que a Botica foi publicada, que eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Aí eu falei assim, então eu vou fazer isso. Eu vou escolher alguns casos que, apesar de serem individuais, são nossos, coletivos, né? Todos nós precisamos aprender a lidar com o luto. Todos nós ou passamos por uma doença grave ou cuidamos de alguém que tem uma doença grave. Todos nós passamos por relações abusivas ou cuidamos de alguém que está emaranhado em relação abusiva, né? Então, todo mundo tem dúvidas dos rumos profissionais. Todo mundo tem dificuldade na escrita. E aí é aquela coisa do Bartolomeu, né? Beleza é tudo aquilo que a gente não dá conta de ver sozinho. Então, no processo individual, cuidando com os trechos que dialogam com esses temas, né, que eu dei os exemplos, eles são tão maravilhosos, eles são tão catalisadores do processo. E aí eu fiz isso, eu comecei a separar. Foi primeiro assim, foi igual Botica, que eu selecionei primeiro os 100 poemas. Então eu comecei a selecionar os trechos da literatura que eu mais utilizava. Utilizava tanto que uns eu chego a memorizar, né? De tantos anos e anos repetindo o mesmo trecho. E, caramba, que trecho coringa é esse? Preciso partilhar isso, que isso foi tão nutritivo, né? Na minha vida profissional. Por que 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 eu não posso compartilhar esse garimpo, né? Porque a literatura é muito vasta, a gente nunca vai dar conta. Então, esse é o que eu falo, né? De você pescar, mas é pescar que nem aquelas gaivotas que vai pescar naquela rede que já reuniu ali, né? Então, o objetivo foi esse. Então, esse livro está sendo escrito já tem uns 2 anos, assim. E sempre com sacrifício, não é uma coisa fácil, né? Então, quando o povo vai viajar carnaval, eu não vou viajar carnaval, eu fico em casa escrevendo. Entre Natal e Ano Novo, que o povo vai viajar, vai celebrar, eu não vou viajar celebrar. Esse ano eu nem fui no almoço de família lá, da família do pai dos meus filhos, que eu sempre vou. Não, eu precisava terminar. Então, Ano Novo, não comemorei Ano Novo, eu estava fechada aqui, escrevendo. Então, a gente cria um tempo que não tem, né? Porque tem um chamado forte de fazer alguma coisa, e aí, o porquê que o lançamento também vira uma alegria danada? Porque é como se você tivesse dado conta de uma responsabilidade que te deram. Caramba, eu consegui, né? Tô livre, tô com a conta paga. E aí também, assim, essa coisa de se reunir com as pessoas, é uma troca, a gente estava falando de afeto, né? Gente, eu sempre disse, desde lá de trás, quando eu organizava antologia, né? Que eu comecei a organizar antologia em 2015. E aí era uma alegria também. Até a filha da Fabiana Corrêa falava: vocês são um grupo autossustentável, porque vocês escrevem, vocês publicam, vocês compram, vocês leem, vocês discutem, vocês distribuem.
vocês autografam o livro uma das outras. Muito engraçado, porque a gente é um grupo que realmente se retroalimenta. Se ninguém for comprar o nosso livro, a gente compra. A gente lê, a gente faz a festa. Então, é um afeto, assim, aí desde 2015 que eu falo isso, né? Para mim, lançar livro é como se fosse um enterro às avessas. Como assim? Quando alguém que é muito querido morre, a gente larga tudo, aquilo vira prioridade, porque você quer prestigiar aquela pessoa, porque ela foi importante para você. Só que ela já não está mais lá, entendeu? De alguma maneira, né? Agora, quando você lança um livro, as pessoas também priorizam. Elas também querem compartilhar aquela alegria com você, porque você tem. Então, quem vai no lançamento é quem te ama. Se a pessoa não gosta de você, ela não vai. Então, vira aquela carga de afeto que enche o teu reservatório para daqui a 3 vidas, sabe? E aí isso faz dissolver toda a tortura e o trabalho que foi para chegar até ali, né? Que é como se fosse aí um mestrado, um doutorado também, é a mesma história, né? É uma tortura, mas é um aprofundamento importante, né? Enfim. Então, aí isso vai te dando vontade de escrever mais, né? Aí vira essa roda viva. Então, a Rosângela que perguntou já não está nem, já tá aqui, Rosângela, nem sei. Mas fala, Gabriela. Eu já tô falante. Que bom. É, é que quando tu perguntou ali no início sobre o nome, né? Como que a gente chegou no nome, uma das coisas que, quando a Nina falou afeto, a gente percebeu afeto, feto. E a gente sempre comentou assim que o nosso projeto foi gestado por duas mães, né? Então assim, eu acho que é isso, assim, eu tô falando de afeto, né? Tu veio na cabeça e daí tu começou a falar de afeto, afeto, afeto. Eu disse, é isso, o afeto, ele é esse feto que está dentro da gente, né? Lindo isso. Se desenvolvendo, e que nasce, né? Então, assim, e que é gestado dentro de um útero, né? Então, tem tanta coisa simbólica, assim, dentro dessa palavra afeto, né? E eu acho que traduz exatamente aquilo que a gente quer entregar, né? Eu ouvi, ai, quem foi? Eu acho que foi a Lúcia Helena Galvão, que uma vez eu ouvi uma fala dela e ela disse, ela estava falando sobre a questão da ética, enfim, e ela falou uma coisa assim, ó, de entregar generosamente o seu saber. E eu acho que é isso que a gente faz, né? Assim, essa coisa de é tão generoso esse afeto que nos afeta, né, e que cresce dentro da gente, que a gente entrega generosamente para os outros, né? E isso afeta também o outro, né? Então essa palavra ela Exato. vai se desdobrando de um jeito assim, né, que E eu percebo um fenômeno que acontece nesses encontros, porque você coloca pessoas muito especiais juntas no mesmo lugar. E aí elas começam a fazer planos juntas, sabe? Aí vira uma gestação coletiva de outros afetos. E aí é isso, a gente está sempre gestando alguma coisa. E quando a gente se encontra, a gente vai tendo novas ideias, são novas gestações. Olha que fertilidade, gente. Que bonito. Aí, esse lugar que foi o lançamento no Rio, ele tem uma história espetacular, porque foi um grupo de médicos e psicólogos e psicanalistas que ficou muito incomodado com essa proliferação de farmácias. Aqui onde eu moro, toda hora abre uma farmácia nova. Você vê que está todo mundo cada vez mais medicalizado. E eles
eles pensaram assim, não, vamos fazer um movimento mais livros e menos medicamentos. E eles fizeram, eles se organizaram. É um pool. Então, essa Casa 11, Sebo e Livraria, assim, tem uns 100 participantes. Alguns só dão dinheiro, assim, tipo R$ 100 por mês para ajudar a pagar o aluguel da loja, porque é uma loja, né? E lá eles são sem fins lucrativos, então eles recebem doações de livros, eles vendem aquele, né, com os preços simbólicos. Você vê, eu fiz o lançamento lá, não me cobraram nenhum percentual, sabe? E eles cobraram só um valor assim, simbólico para contribuir com a limpeza do local. Mas ali virou um lugar de uma fecundidade, assim, dessas gestações múltiplas, né? Porque acontecem as rodas de leitura. Até o Walter Hugo Mãe esteve lá recentemente. E promove os encontros, é a promoção de saúde através dos encontros e dos afetos. Aí a Ana Luísa Malê, que é uma pessoa referência da terapia narrativa, que tem tudo a ver com a biblioterapia, mas o foco é mais na escrita, né? Ela falou assim: por que que a gente não abre uma Casa 11 em Niterói? E aí, pronto. Aí ela já botou o sêmen da ideia em mim, agora eu não paro de pensar nisso. Eu já ando na rua, penso, será que podia ser aqui? Mas eu falei assim, mas Ana, como é que isso deve dar trabalho? Tem gente que tem disponibilidade, ela fica lá, ela conhece um monte de gente. Vira um local, sabe? Vira um local onde as coisas acontecem. Porque o espaço, ele chama também os projetos, sabe? Eu tenho um sonho de ter uma casa 11 minha. Tanto que o Papo Aberto, ele veio dessa ideia da Casa 11, né? Porque a ideia é Ó, propor às pessoas mais literatura e menos remédio, né? Um cuidado através da literatura. Eu ó, tenho muita vontade disso. então, a Kate está dizendo que ela quer abrir uma lá em Manaus. Então, já está me dando a ideia, olha aí, Fazer organicamente, o que uma está. franquia. Não, o que está chegando aqui é que no nosso próximo Tucum, que vai acontecer na última segunda de junho, que cai dia 30, eu vou chamar a Ana Luísa, ver se ela está disponível para ela contar para a gente como é que se faz isso, quais são as dificuldades, quais são as surpresas, o que é que ela foi aprendendo nesse tempo. Vamos escutar isso? Quem sabe a gente não pode multiplicar essa ideia assim, dessa forma tão orgânica, né? Tão orgânica, tão Mas a revolucionária. proposta da Casa 11 é belíssima, né? Gente, é tudo, né? É tudo. Uma coisa. Aí é bom que eu vou ouvir melhor também, né? E a gente vai compartilhando, o universo já vai ficando sabendo, e aí, de repente, a gente acha esse lugar, começa a articular e a coisa acontece. Eu gosto muito e acredito muito numa frase do Câmara Cascudo, que diz assim: o que tem que ser tem muita força. Eu acho que a gente é só instrumento. É só a gente respirar, abrir, prestar atenção nas mensagens que muitas vezes chegam de uma forma simbólica, não é? E não se esquivar, não ter preguiça, porque essas coisas todas dão trabalho, né? É por isso que o que me inspira é aquele poema do Tiago de Mello. Vamos ver se eu sei dizer. Porque quando vai ficando mais tarde, minha memória vai apagando. A minha pilha vai acabando. Pois aqui está a minha vida, pronta para ser usada. Vida que não se guarda, nem se esquiva assustada. Vida sempre a serviço da vida,
para servir o que vale a pena e o preço do amor. Ainda que o gesto me doa, não encolho a mão, avanço, levando um ramo de sol. Mesmo na noite mais fria, enrolada de pó, a vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Gente, ele é demais, né? Vou levar ele para dizer isso lá no lançamento de São Paulo. Não dá para ter dúvida que você estava feliz naqueles lugares, porque você estava belíssima, assim, teu Gente, é rosto muito amor. estava. A gente, quando é muito amada, a gente fica bonita. Eu achei divertido ver as meninas da Botica em altura, né? Só vejo foto 3x4, aí elas tinham altura, assim. Nossa, que estranho. Gente, e o lugar era pequenininho, a Marcela viu, né? Pequenininho. Eu não imaginava, sinceramente, que fosse tanta gente. E aí, no final, a gente pegou aquelas asas todas e fizemos uma revoada ali, não foi a dois, treitinho. Aí as mulheres, ah, vamos lá para a calçada. Que é isso, né? A gente fica expansiva, a gente não cabe mais num lugar pequeno, a gente quer ir além. E eu acho isso maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, mulheres, muito obrigada por mais esse encontro. Farei o convite para a Ana Luísa contar para a gente como é que funciona, para a gente multiplicar essa ideia, esses espaços de encontros, de alimentar a esperança e usando a literatura como nosso instrumento. Um beijo para vocês, recebam meu abraço. Muito obrigada pela presença. Beijos. Tudo Boa de noite. melhor para vocês. Sigamos. Estou adorando, hein? Todo Tucum a gente só tem boa notícia. É, e mesmo não indo ao lançamento, você mora no coração. Ai, gratidão, gente. Nossa, muita alegria mesmo. Um beijo grande. Obrigada. Até a próxima.